Vereador Bras Paulo, presente. Vereador David Antônio Sanches. Presente. Vereadora Edmir Linda de Lima Avelar. Presente. Vereador Francisco Carlos Frechiani. Vereador Isaías Martins de Oliveira. Vereador João Batista Gonçalves. Ele já retornou ou falta justificado? Ah, tá, perfeito. Então falta justificado. Vereador João Bosco de Castro Borges. Vereador Lázaro Borges de Oliveira, falta justificada. Vereadora Maria Beatriz de Castro Alves Savassi. Maria Dalva da Mota Azevedo. Vereador Maurício Sérgio Rodrigues. Presente. Vereador Nivaldo Tavares dos Santos. Presente. Vereador Otaviano Marques de Amorim. Vereador Paulo Augusto Correia. Presente. Vereador Sebastião Souza de Almeida, com falta justificada. Vereador Vicente Paula Souza. Presente. Vereador Walter Geraldo de Araújo. Senhor presidente, a número regimental. Eu solicito a vereadora Edmir que faça uma oração suplicando a presença de Deus para que acompanhe os nossos trabalhos e solicito aos vereadores e demais presentes que acompanhem. Boa tarde a todos presentes, colegas vereadores, funcionários da casa. Então vamos rezar, pedir a presença de Deus aqui nas nossas decisões nessa tarde de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, vereadora. Antes de solicitar ao secretário a leitura das correspondências, eu quero registrar e agradecer aqui a presença do vereador Dionaí, o nosso colega Tião do Rodo. Sabe que para nós é um prazer e uma honra tê-lo aqui, Tião. Solicito ao vereador Bras Paulo proceder à leitura das correspondências. Senhor presidente, justificativa do vereador João Batista Gonçalves, qual já foi mencionado. Aqui é do senhor prefeito. Patos de Minas, 18 de julho de 2017. A sua excelência, senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a vossa excelência para encaminhar as razões de veto integral à proposição de lei número 1679, de 26 de junho de 2017, para reexame desta egrégia Casa Legislativa. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Só lembrando os caros colegas que esse projeto de lei foi projeto aprovado aqui, aquele que se tratava de faixas de advertência nas caçambas. Né? Então, é desse projeto que nós estamos falando. Inclusive, ele chegou no e-mail, eu acho, de todos nós, agora há pouco. Obrigado. Perdão, senhor presidente, o vereador, né, o ex-vereador de outras legislaturas, Lázaro Daniel, convida para a formatura em medicina da sua filha Fernanda Padilha Ribeiro, que vai acontecer o culto ecumênico, dia 26 de julho de 2017, 19h30, em Belo Horizonte, e a colação de grau, dia 27 de julho de 2017, às 20 horas, também em Belo Horizonte. Solicito à secretaria que coloque esse convite, não na íntegra, mas o aviso na ata de reunião de hoje. Obrigado. Bom, nós temos hoje a tribuna livre, em que vai participar o senhor Rafael Godinho Nogueira, coordenador do PROCON, para falar sobre o trabalho desenvolvido. Senhor Rafael.
Rafael, o senhor tem 15 minutos. A palavra do senhor, fica à vontade. Excelentíssimo senhor Francisco Carlos Franchiani, pessoa na qual cumprimento os demais membros da mesa dessa casa. Excelentíssima senhora Edmê, pessoa na qual cumprimento os demais membros dessa casa legislativa. Representantes do Poder Executivo, população patense, boa tarde. Quando aceitei o convite do senhor prefeito para assumir a pasta do PROCON, tinha ciência que muito haveria que ser feito. Afinal, nos tempos modernos, consumimos do acordar ao nosso deitar. E permanecemos consumindo até quando estamos dormindo. Em se pensando nessa infinidade de possibilidades de consumo, multiplicado por 150 mil patenses, tive a real dimensão da importância da coordenação do PROCON. Ciente dessa grandiosidade e seguro do saber jurídico, em 2 de janeiro ocupei o cargo e logo nos primeiros dias, Deus me mostrou um outro lado da coordenação do PROCON. Seria ajudar na realização de sonhos. Me lembro bem que em uma chuvosa manhã de janeiro, adentrou em nossa sede uma senhora de idade avançada. Por sorte do destino, tive a oportunidade de atendê-la, Dona Maria, uma mulher que sempre viveu na zona rural do nosso município e que sempre fez a sua alimentação nos fogões de lenha. Em face do passar dos anos, Dona Maria já não mais conseguia acender o seu velho fogão de lenha. E sonhava em comprar o seu tão sonhado fogão a gás. Nas palavras dela, que nunca irei esquecer. É aquele, Rafael, que é só apertar o botãozinho e ele liga. Dona Maria veio ao comércio e adquiriu o seu fogão, o qual, infelizmente, não ligou apertando o botãozinho. E lutou sozinha durante 40 dias até descobrir o PROCON, onde procurou ajuda. O PROCON abraçou a causa da Dona Maria e, em apenas 15 dias, fui com ela até uma loja da nossa cidade trocar o seu tão sonhado fogão. Dias depois, fui surpreendido com uma ilustre visita daquela que passou a ser amiga, Dona Maria. Dona Maria carregava em suas mãos uma cesta repleta de biscoitos que ela mesma fez. E nas palavras dela, a primeira fornada é sua. Então, passei a humanizar os atendimentos no PROCON, a cuidar de cada consumidor que nos procurava como se fosse um sonho a ser realizado. E outras Marias vieram e outros José também adentraram. Ciente dessa nossa chance, dessa missão, a mim confiada, passamos a atuar, e atuar de maneira segura. Nesses primeiros 6 meses, o PROCON atendeu a 1.675 novos consumidores, tendo uma média de aproximadamente 280 novas questões levadas a conhecimento do órgão. O PROCON se modernizou. Nós passamos a adotar também as notificações direcionadas a essas empresas através de e-mails. É uma solução mais rápida e mais barata para o município. E assim fizemos. Foram 430 notificações físicas e outras 80 em fase experimental, endereçadas a endereços eletrônicos. O PROCON, numa ação inovadora, também passou a realizar audiências de conciliação em nossa sede. Essas audiências, elas acontecem quando o consumidor é patense e a empresa também é patense. É uma resposta mais rápida, mais ágil à nossa população diante daquilo que nos é encaminhado. Dessa forma, realizamos 30 audiências nos 6 primeiros meses, das quais 24 resultaram em acordo. É um número de aproximadamente 80% de êxito. É um número bastante elevado em se comparando com os demais PROCONs do nosso Estado. Importante destacarmos também que as audiências, além de resultarem em bons números, são realizadas em no máximo 15 dias após o atendimento e entrega da documentação. O PROCON também realizou diversas parcerias com diversos órgãos públicos na cidade, dentre os quais permitam-me destacar o caminho ao lado da Promotoria de Justiça com atribuição no consumo.
na qual encaminhamos 4 solicitações de investigações que versam sobre a péssima qualidade de atendimento aos consumidores patenses em se tratando de demandas coletivas. Demandas essas que antes não haviam uma solução por parte do PROCON. Há que se ressaltar ainda que nós baixamos 2 recomendações, uma tão logo assumimos o cargo, que era direcionada a todos os educandários de Patos. Pedimos a eles que não cobrassem qualquer taxa de expedição de documentos relacionados aos seus alunos ali matriculados. Essa recomendação, como já disse, foi subscrita pelo PROCON e em parceria com o Ministério Público. Dessa forma, qualquer educandário que descumprir essa recomendação estará sujeito à sanção judicial através do próprio Ministério Público. Recomendamos também aos cinemais de Patos de Minas que se abstenha da venda casada, uma ação que gerou uma repercussão muito grande na cidade, porque havia inúmeras reclamações. O cinema proibia que os consumidores adentrassem em suas salas de exibição, portando alimentos adquiridos em outros estabelecimentos, o que não é mais realidade, uma vez que o cinema acatou a nossa recomendação. Também baixamos um alerta a respeito de listas telefônicas online que estavam praticando golpes na cidade. Nós recebemos em torno de 30 reclamações. Esse pessoal entrava em contato, falava que a nossa operadora de telefonia móvel não mais iria ter a lista telefônica física, e enganava os consumidores, e os mesmos eram obrigados, extorquidos, a pagar cifras em torno de R$ 1.500, R$ 1.800 por um serviço sequer prestado. Então, logo assumimos a coordenação do PROCON, nós fizemos reuniões com os gerentes das lojas aqui de Patos. Por que disso? Um trabalho preventivo, para evitar que esses consumidores fossem lesados. Nós procuramos por todos os grandes centros comerciais de Patos, onde fomos muito bem recebidos. Então, toda demanda que envolve esses centros comerciais, ou a gente faz a reunião na sede do PROCON, ou então nós buscamos por ele e resolvemos isso de forma muito rápida. E como ação preventiva, o PROCON também instalou aqui em Patos a escola de consumo. O que é isso? São pequenos workshops, pequenas reuniões que o PROCON faz com os comerciantes e também com a população de Patos, visando levar direitos e garantias, evitando, assim, a prática de abusos. Já fizemos algumas escolas de consumo e estamos com outras agendadas. Inclusive, nesse sábado agora, fica o convite, a direção regional do Ricardo Eletro nos procurou o PROCON pedindo que nós fizéssemos a escola de consumo aqui com eles. E para a educação não tem tempo, né? Mesmo no sábado, nós vamos estar lá fazendo essa escola de consumo. E gostaríamos, já encerrando a nossa fala, de agradecer, primeiro, ao Executivo Municipal, que abraçou conosco essa nossa jornada, nos cedeu mais funcionários, nos cedeu uma condição melhor de trabalho. Gostaria de agradecer à direção da CDL, que caminha junto com o PROCON, aos comerciantes e comerciários de Patos de Minas, e, de modo muito especial, à minha equipe do PROCON, porque sem eles não seria possível isso. Gostaria de agradecer à minha estagiária, a Beatriz, que está ali. Muito obrigado, leva aos meninos o meu reconhecimento e agradecimento. No mais, espero firmar também com essa Casa Legislativa, essa Casa do Povo, convênios que nós possamos caminhar junto, sempre visando o bem-estar da nossa população, da querida Patos de Minas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Pode falar, prefeito. Melhor tribuna que eu já vi. Não, mas sério. Parabéns, falar? Rafael. Só um minuto, professora. Nós aqui agradecemos a você por ter aceito o convite do Zé Eustáquio, eu já te conheço, foi meu aluno. Estou ficando igual a professora Edmeia, doutora Elvira. Todo mundo está sendo meu aluno, professora. Estou preocupado. Orgulhoso e preocupado. Orgulhoso e preocupado. Mas é verdade, é uma pessoa que é lutador, é aguerrido, corre atrás dos problemas, resolve muitos problemas. Sabe fazer isso, e você trabalhar no PROCON, você discutir com comerciantes, com empresários, sobretudo das grandes redes de lojas,
em que as diretorias, os proprietários não são de Patos, não estão aqui instalados as suas sedes, mas você tem se mostrado muito eficiente, corajoso, e da minha parte eu só tenho que parabenizá-lo por isso. Obrigado. Com a palavra, professor Edmir. Senhor presidente, colegas vereadores, amigo Rafael, é só mesmo para te parabenizar, doutor Rafael, pelo trabalho que você vem realizando frente ao PROCON. Eu sou testemunha, né, dos seus trabalhos, com a agilidade que você resolve, com a presteza. Precisei do PROCON, corri atrás, no instante você solucionou um problema que já vinha rolando e me preocupando, né, com essas prestadoras aí, com a Claro. Mas foi excelente, eu te parabenizo mesmo, e Patos precisa de gente como você, que está pronto para atender, que tem coragem, tem vontade de acertar. Parabéns mesmo, seu serviço tem sido muito eficaz. Muito obrigado. Senhor presidente. Eu faço minha as palavras dos colegas, particularmente do Francisco, e a gente sempre está conversando e trocando ideia e vendo os resultados, e são resultados de fato, né? E o resultado do PROCON, ele é um braço poderoso do governo, porque muitas vezes alcança pessoas que não têm recursos. Pessoa que não tem ali uma tríade de advogados, que não tem tantos conhecimentos nas mais diversas áreas, e que vão ali de fato em busca de um socorro, de uma ajuda, né? Então, esse trabalho está sendo bacana, é um setor da prefeitura que tem funcionado muito bem, e assim, eu espero muito que cada vez mais esse trabalho seja reconhecido. Como eu disse em outras oportunidades, é importantíssimo você estar aqui na Câmara, porque eu tenho certeza que muitas demandas que inclusive virão para nós vamos saber que vamos passar para você, e elas terão de fato uma destinação, elas terão de fato ali uma resposta. Isso faz toda a diferença, o cidadão precisa ser ouvido e precisa ter alguém que lute as suas lutas, porque muitas vezes nem todos aqueles que se dizem servidores servem. E nesse caso o PROCON cada vez mais tem servido de fato a população. Obrigado, tá? Parabéns. Senhor presidente, eu só quero cumprimentar o Rafael. Primeiro até vou cumprimentá-lo como jornalista, porque ele tem feito um bom trabalho e tem atendido bem a imprensa. E realmente, quando o PROCON assim, nunca atendeu com precisão. Eu acho que isso é importante, que a população acaba, o que o PROCON faz é uma utilidade pública, e é importante as pessoas saberem. Parabéns por esse detalhamento seu. Outra coisa, eu conversei com você uma vez sobre aquela venda casada de telefone da CTBC. Você compra um plano de televisão, mas você tem que comprar um telefone também. Aí já é uma venda casada. E você já me disse, né, que a Promotoria Pública Estadual, né, já também entrou nesse caso, e aí já a CTBC deverá terminar com esse negócio de vender o telefone casado. Porque no meu caso eu comprei, eu tenho um telefone lá, doutor Francisco, nunca funcionou, tá lá assim, tem que tirar o negócio, porque senão você não aguenta pagar, não é verdade? Então, quer dizer, é incrível você comprar. E, infelizmente, aproveitando aqui, doutor, a CTBC, a gente não tem nada. Agora, ela não tem estrutura para pegar o que ela pegou. Estrutura que ela deveria ter, ela não tem essa estrutura para pegar aquele trabalho daquela outra empresa que tinha e tudo mais. Então, a estrutura dela ainda é falha, né? É fraca para fazer esse atendimento na cidade. Então, vamos torcer, mas eu quero parabenizá-lo, viu? Muito obrigado a você pela atenção que você tem dirigido a mim. Te agradeço muito. Antes de passar para a Béia, eu vou aproveitar aqui também, viu, Rafael? E nós vamos fazer uma denúncia pública. A Algar Telecom também está vendendo internet de 10 megas. Mas eles são tão cara de pau que o sujeito foi lá em casa, mediu e falou, não, essa região só pega 4. Eu falei, mas todo mundo lá sabe disso? Sabe. Por que você vende 10? Não, porque o plano é de 10. Eu falei, não, isso não é plano, é golpe. Porque se o cara vai lá, Bosquinho, e fala, não, essa região só pega 4. Mas ele vende para você de 10, você paga 10 e consome 4. Tá? Eu até comecei a mexer com isso, mas eu não tenho muito sua paciência, então vou passar para você olhar isso para nós. Bem, a Algar Telecom também está vendendo internet de 10 megas. Mas eles são tão cara de pau que o sujeito foi lá em casa, mediu e falou, não, essa região só pega 4. Eu falei, mas todo mundo lá sabe disso? Sabe. Por que você vende 10? não, porque o plano é de 10. Eu falei, não, isso não é plano, é golpe. Porque se o cara vai lá, Bosquinho, e fala, não, essa região só pega 4. Mas ele vende para você de 10, você paga 10 e consome 4.
Boa tarde a todos, presidente, colegas vereadores, amigos da Câmara, amigos da galeria. Rafael, parabéns para você pelo seu trabalho. Tenho só recebido elogios de você, que o seu trabalho está brilhante. E você me contou a história aí da primeira fornada. Então, eu vou contar para todos os vereadores a história minha também, que eu lembrei disso na mesma hora. Quando eu era vereadora, no primeiro mandato, o meu gabinete, não existia gabinete de todo mundo. Então, cada um alugava o seu. O meu era ali onde era a TV Integração, entre a rádio e a prefeitura. Teve um dia que eu estava lá atendendo e eu atendia de porta aberta. Aí, na sala de espera, chegou um senhor e ficou só olhando para mim. Aí, toda hora eu falava, Marta, manda ele entrar. Eu não sei se era a Marta, não era você, não. Era outra lá, Adriana. Eu falei, manda ele entrar. Não, ele quer ser o último. E só me olhando, eu falei, que engraçado. Aí eu atendi todo mundo e aí eu entrei, ele entrou. Aí eu falei, o que eu posso te ajudar? Ele falou, olha, dona Béia, minha mãe é tão fã da senhora, mas tão fã, que aconteceu um negócio comigo, ele falou assim, vai lá na dona Béia, às vezes ela te ajuda. Eu falei, o que foi? Ele falou, sabe o que é? Eu tenho um burrinho, e esse burrinho é o meu trabalho. Que pega a carroça e tal, é o meu trabalho. E ele pulou a cerca, foi para a rodovia, e como é que chama? As zoonoses pegou ele. E eu não tenho dinheiro para pagar. Eu queria que a senhora ligasse lá para ver o que pode fazer. Eu falei, mas isso daí é proibido, eu não posso fazer. Não, dona Béia, vê, me ajuda, que isso aí é o meu trabalho e tal. Eu liguei na zoonose. Eles falaram, Béia, o burrinho está aqui, mas ele estava em plena Marabá por ali e correndo risco de alguém passar e atropelar. Aí eu falei, quanto que é? Aí ele falou, tanto. Eu falei assim, então eu vou dar dinheiro para ele vai aí pagar esse burrinho e vai soltar. Tá. Aí eu falei assim, eu quero falar para o senhor que o senhor não vai deixar esse burrinho soltar mais, que isso aí é muito perigoso na estrada e tal. Dei o dinheiro para ele, meu, e aí ele foi lá e pagou. Mas ele ficou tão agradecido, minha mãe tinha razão, a senhora é boa demais, e não sei o quê, foi embora. 2 dias depois, volta o senhor lá de novo, sentou no mesmo lugarzinho e voltou. Eu falei assim, ele chegou no final do dia, eu fui atender ele, o que foi? Não fala que o burrinho fugiu de novo, pulou a cerca, não. Ele falou, não, eu gostei tanto da senhora e minha mãe também, eu vim trazer o burrinho de presente. E eu, nossa, que gracinha! Eu achei bom demais da conta. Ele foi levar o burrinho, que é o negócio dele trabalhar, de presente para mim. Eu falei, não, o dia que o senhor for vender o burrinho, eu vou comprar o burrinho. Olha para você ver, foi a fornada sua lá, ó. Bonitinho demais, eu lembrei. Parabéns para você, viu? Ô Tião, não é sempre assim não, viu? Mas não é bonitinha, seu Tião? Essa história não é bonitinha? Aposto que nenhum vereador... Senão o Tião vai chegar lá em Unai e falar, mas trem lá em Paz, vocês dão burro de... Lá não é o vereador que dá os trem, não. O povo é que dá pro vereador. É burro, é pão de queijo. Mas foi bonitinho demais. Bom, se nenhum vereador quer mais se manifestar, Rafael, mais uma vez eu te parabenizo pelo trabalho, te agradeço e fica firme. Para cuidar daquilo que você está cuidando, poucas pessoas têm coragem. Você entra em conflito com os comerciantes, como eu disse, com os empresários, e todo mundo que fiscaliza alguma coisa sempre acaba mal visto. Você não tem observado isso, você não tem olhado para isso e tem trabalhado com muita segurança, com muita certeza, e por isso te parabenizo. Muito obrigado. Gente, eu vou abrir a fase de comunicações tratando de 2 assuntos aqui. Primeiro, do falecimento do nosso amigo, do nosso colega, né, ex-vereador Dercília Murim, que faleceu essa semana. Muitas pessoas, a Béia estava viajando, eu estava com a viagem marcada, estava saindo lá na hora. E acabou que durante a missa, quem falou em nome do Legislativo foi o doutor José Mendonça de Moraes.
E eu até falei para o Bartolomeu, falei para a Edmê que estava lá, para o Mauri e para o Tião Mariano, que estavam no velório. Eu falei, isso vai me gerar uma ciumeira e uma problemaiada danada. Falei, mas vamos resolver. Eu, quando fui cumprimentar o filho do Dercílio, doutor Giovanni, eu disse que não poderia estar no enterro, porque estaria com a viagem lá para Uberlândia. E ele me pediu, falou assim, Frequiano, eu gostaria muito que você falasse sobre o meu pai, em nome do Legislativo. Eu falei, olha, eu já estou com tudo marcado, eu estou precisando viajar e tal. Aí ele, como o único filho, pediu que eu passasse essa incumbência à professora Edmê. Foi perfeitamente. Logo em seguida, a professora chegou no velório com o marido e, naquele mesmo dia, morreu o Geraldo Mundim, que é parente do Antônio Sérgio, e que o enterro seria no mesmo horário, não é, professora, em local diferente e tal. A Edmê também não pôde. O próprio Giovanni me pediu, então, que eu solicitasse a doutora Elvira ou ao doutor José Mendonça de Moraes. Eu liguei para a doutora Elvira, ela estava muito chorosa, muito emocionada. Ela falou assim, eu não vou dar conta de falar nada sobre o Dercílio, não dou conta. E aí voltei, consultei a Edmê, consultei o Mauri, consultei o Tião e liguei para o Zé Mendonça, que estava fazendo um exame cardiológico, um mapa, né, de pressão e tal. E ele também tentou falar, olha, não vai ter jeito de falar. Eu falei, não, mas aí nós temos que atender a família do Dercílio. Acabou que o doutor Zé Mendonça falou assim, não, Chico, eu vou. Pode falar para ele que 2 horas eu vou lá na missa e falo. Porque, às vezes, algum vereador pensa, fala assim, mas o Chico está mandando o Zé Mendonça falar em nome do Legislativo? Não. E ainda, mesmo ele não tendo solicitado, eu conversei com o Tião, conversei com o Mauro, conversei com os que estavam ali, que eu podia fazer aquilo naquela hora, porque eu estava saindo de viagem. Então, se alguém achou estranho, me desculpe, eu não tenho costume de mandar ninguém falar nada em nome do Legislativo, porque os legislativos somos nós, mas foi um pedido da família e uma indicação da família. E aqueles que eles pediram do Legislativo não puderam falar. Tá? Então, era só uma justificativa que eu queria dar, e por isso ele falou, inclusive, me disseram que no início da fala, ele disse que estava falando em nome do Legislativo a meu pedido, que na verdade era o pedido do doutor Giovanni. Doutor, senhor presidente. Pois não. Deixa eu aproveitar também. Eu quero aproveitar que eu não sei porque essa semana e tudo está correndo esse negócio dessas casas da Pisolato 1 e 2. Vou falar disso. E realmente a Promotoria Pública Federal, ela fez uma advertência, uma recomendação Sim. à Prefeitura Municipal de Patos de Minas com mais ou menos 100 e tantas assinaturas de pessoas que entraram lá reclamando, não sei como é que é o processo e tal, e o promotor então recomendou à prefeitura que não fizesse o sorteio no dia 18. A reclamação ao promotor que haviam entrado 3.442 solicitações. A Caixa devolveu 1.600. E isso houve um burburinho muito grande e realmente é um fato. Há, por exemplo, pessoas que também falam, vou te dar uma casa, vou te ajudar, e não tem jeito. Então, eu procurei a direção da Caixa Econômica Federal para que a gente pudesse esclarecer, até como radialista, para apresentar e tal. Então, é o seguinte, veja bem, senhor presidente, amigos vereadores, o Ministério das Cidades, o ministro fez uma portaria 595, de 18 de dezembro de 2013, agora recente. E, senhor presidente, interessante é o seguinte, a relação dos candidatos selecionados em decorrência do enquadramento da situação descrita na linha A do subitem 3.4 deverá ser acompanhada da seguinte documentação. Vem a documentação, que é o número de identificador. Então, a Caixa, ela deverá verificar, veja bem, primeiro, as informações dos candidatos selecionados serão verificadas pela Caixa Econômica Federal junto, primeiro, ao cadastro único para programas sociais do governo federal, o cadastro único. Porque quando a pessoa, mesmo quando ela se inscreve na Bolsa Família, ela tem que fazer e reformar o seu cadastro de 6 em 6 meses. Então, muitas pessoas, às vezes, vão lá, fazem o cadastro e não reformam. Então, isso chegou na Caixa Econômica Federal, voltou.
porque às vezes a pessoa não tinha esse cadastro em dia. Também, o B, cadastro de participante do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do Serviço FGTS. Se for o esposo, ele tem fundo de garantia, ele comprou alguma coisa, como que ele tem o fundo de garantia? Que é um fator que é para verificar como que a pessoa está solicitando a compra da casa. Relação Anual de Informações Sociais, RAIS. Então, quer dizer, a pessoa também tem que levar essa informação da RAIS, porque senão, inclusive, ela não vai também ter direito de ter acesso à compra da casa. Cadastro Nacional de Mutuários. Então, ela tem que participar, está escrita no cadastro de mutuários. O que isso deveria ser informado pela Secretaria de Ação Social àquela pessoa, quando ela fosse à procura do documento. Isso teria que ser feita, a informação, pela Secretaria Municipal de Ação Social. O cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, o CADIM. Muitas vezes a pessoa, o Nivaldo e outros mais, às vezes ela está devendo ao governo federal. Às vezes ela tem uma dívida. Então, quando ela vai à Caixa, que hoje com o CPF, a Caixa sabe tudo. Sabe da sua vida, até quando você calça, o número dos sapatos que você usa. Então, o CADIM, às vezes, você estando devendo à Caixa, ou qualquer órgão federal, principalmente a Receita Federal, que você passa na porta e já te manda o imposto, né? Então, muitas pessoas têm caído nesse sistema que não dá. E outra coisa, doutor Francisco, mais importante também, o CPF. Muitas pessoas também, às vezes, têm um problema com o CPF e depois ela deixa o CPF dela e fica impedido na Receita. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir à Receita Federal, procurar a Receita e legalizar novamente o seu CPF. Então, muitas pessoas estão com esse problema. E depois, ao Sistema Integrado de Administração da Carteira Imobiliária. Então, quer dizer, a Caixa Econômica Federal, ela tem uma responsabilidade muito grande de olhar a documentação. Então, não adianta, às vezes, a pessoa chegar lá e fazer 2 inscrições, fazer 3, porque não vai adiantar. Agora, a Secretaria de Ação Social, eu conversei hoje com o Eurípides, né, muito sobre isso, e eu penso que ele deve informar as pessoas isso. Às vezes a pessoa está só com o CPF, ela vai lá na Receita Federal, pega o cartão, vai lá que é meu CPF, ou mesmo até no computador, né, doutor Francisco? Você já vê se seu CPF está legal, e é um dos maiores problemas. Se o seu CPF não tiver em funcionamento, não estiver ativo, você não tem acesso a participar daquele sorteio. Então, são, né, e aqui a Caixa diz assim, ó, as relações dos candidatos aptos a serem beneficiários e dos candidatos com informações incompatíveis com as diretrizes do programa serão encaminhados pela Caixa Econômica Federal, né, ao ente público responsável pela indicação dos candidatos em instituição financeira oficial federal, responsável pela contratação da operação. Então, o que eu acho? Que a pessoa, por exemplo, que não conseguiu recadastrar no CAD único, que agora ela vá até a Secretaria de Ação Social e a Secretaria recadastra. Faz o recadastramento dela, ela não conseguiu em tempo, faz lá o recadastramento dela de novo, para poder a Secretaria enviar aquele nome dela para a Caixa e verificar também, ó, seu CPF não está batendo, você tem problema no CPF, qual o momento, então, para poder terminar essa celeuma. Isso já caiu na Justiça Federal. Pois não, doutor? Eu na segunda-feira estava em Uberlândia, você sabia, eu tinha uma reunião lá na Câmara de Uberlândia, e de lá eu fiquei recebendo algumas mensagens e até ouvindo algumas explicações. E cada explicação que eu ouvi, eu ficava mais estarrecido. Primeiro, com o comportamento do senhor promotor, procurador da República, porque é uma falta de respeito do Ministério Público, seja federal, estadual, e isso tem feito constantemente. O Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário são os 3 poderes da República previsto na Constituição. O Ministério Público não é 4º poder. O Ministério Público é fiscal da lei. Mas como? Para o Ministério Público, vereador, e diante de muitos movimentos que nós vimos de vereadores, como os donos da casa, né, eles entendem que o vereador tem a ver com isso, que o prefeito tem a ver com isso. Ele, quando recomenda o prefeito a não fazer um sorteio daquele,
Ele está entrando no... Primeiro, a recomendação dele, antes de chegar no prefeito, está na imprensa. E quando o Ministério Público recomenda alguma coisa à Câmara ou ao município, todo mundo já falou, sabia que tinha malandragem? Olha a cota dos vereadores nas casinhas. Olha a cota das... Olha, eu quero dizer para todo mundo aqui, uma dó que isso não está na televisão. A Prefeitura de Patos não colocou nenhum grãozinho de areia em nenhuma daquelas obras. Ela não autorizou nenhuma daquelas obras. Vereador absolutamente nenhum tem acesso àquele cadastro a nada. O que ele pode é querer continuar sendo fazedor de favor. Pegar na mão, levar, senta aqui, olha, cadastro David aqui para mim. E a pessoa, dentro da sua humildade, da sua necessidade, fala, esse vereador é um Deus, esse vereador vai me dar casa. Isso é mentira. Nós todos sabemos disso. Então, primeiro, que ontem foi uma discussão que teve em Uberaba e eu vou à Procuradoria-Geral do Estado, que é o chefe do Ministério Público, não para o Ministério Público deixar de exercer sua função, porque eles são fundamentais na consolidação e na continuidade do processo democrático brasileiro. Nós não temos dúvidas disso. Mas eles têm que nos respeitar um pouco mais. Chega lá uma pessoa e diz isso. Olha, eu cadastrei e meu cadastro sumiu. Os vereadores têm uma cota de tirar o meu nome para o vereador da casa para os outros. Custa ele passar a mão no telefone, senhor prefeito, o senhor como chefe do Poder Executivo, o senhor pode vir aqui ou eu posso ir aí? Não, manda logo uma recomendação, deve ter umas 10 páginas da recomendação, com uma coisinha que interessa. O resto é só considerando, dizendo que ele tem competência e que ele pode fazer isso. Então, eu acho que ele foi, no mínimo, infeliz com a recomendação dele. Só concluir. No mínimo, infeliz com essa recomendação. Mais infeliz ainda o prefeito de ter cumprido a recomendação, deveria ter feito o sorteio. Porque quem marca sorteio não é prefeito, é a Caixa. A grande questão que nós temos, ela é cultural. Quando todos nós aqui, vocês, nós aqui da Câmara, quando você compra um bilhete de uma rifa lá da URT, que estava tendo esses dias, quando você chega lá e o sujeito grita o seu número, o que você fala? Ganhei. Esse sorteio não é assim. Esse não é para ganhar. As pessoas, por que quem tem Bolsa Família se cadastrou e manteve o cadastro atualizado? Porque desatualizou hoje, amanhã o pagamento não vem, aí eles correm lá. Por que atualiza o cadastro na Previdência Social? Porque corta o benefício, Valtinho. Agora a pessoa se inscreve há 2 anos, fica lá. Quantos de vocês ouviram a imprensa, o Eurípides e todo mundo chamando, gente, vem fazer o recadastramento, olha o cadastro único. Por que do cadastro único? Hoje, Isaías, se chegar um cidadão que mudou aqui para Patos, ele vai ali e faz um cadastro para ter direito, né, a ser beneficiado por uma casa dessa. Porque nós estamos falando que ganhou a casa. Não, ele vai ter direito de comprar a casa. Então, ele vai lá e se cadastra. Se ele tiver vindo do Ceará, aqui no cadastro único, eu sei, olha, esse cidadão já foi beneficiado com uma casa dessa lá no Ceará, ele não tem mais direito de ter casa em lugar nenhum do país. E nós tínhamos isso, daqui para a Lagoa, da Lagoa para o Carmo. Então, esse cadastro único acabou. Isso é do governo federal. E as coisas não são provadas, são declaradas. O cidadão senta lá, Bosquinho, e diz, olha, meu nome é Francisco Frechiani, eu tenho 70 anos, eu tenho 5 filhos, 2 deles são deficientes, eu ganho um salário, e a pessoa vai anotando. Por essa informação, faça uma seleção, fala, olha, esses atendem. Aí vem o primeiro corte que é o que você falou. Como é que está no cadastro único? Está desatualizado. Está fora. Não é o prefeito, nem secretário, nem vereador que tira ou que inclui. É o sistema que tira. Bom, a partir daí, nós vamos selecionar 800 e esses irão apresentar os documentos que comprovam essas informações. Fala, vem cá, Bosquinho, você disse que tem lá os meninos deficientes, deixa eu ver a certidão de nascimento. Você falou do seu salário? Traz a RAIS, que é a informação que a empresa manda para o fundo de garantia. Olha, não, Bosquinho, você falou que ganha um salário, mas ganha 3. Você está fora. No final de tudo isso, serão selecionados os 800 que vão comprar casas. Por que a antecipação do sorteio? Por que disso? Porque o sorteio não é o fim do processo. O sorteio é o começo do processo. É o começo, é verdade. Então a Caixa tem que contratar, tem que ver essa questão de crédito.
Para quando tiver tudo contratado, falar, agora nós vamos sortear a casa para os 800. Ó, a casa 1 da rua 1 é do Bosquim, casa 2 da rua 2 é da Edmê, para não ter nem a possibilidade de político indicar, não, põe o meu amigo aqui perto da praça, não põe ele lá no fundo, não. Então nós não temos essa competência. Nós buscamos para nós um problema que não é nosso. Porque se vocês olharem na rede social, o grande culpado de tudo isso foram os senhores vereadores e o senhor prefeito. Para a população é isso. Porque tirou do nome, porque não está na cota do vereador. E ainda tem vereador que promete para 100, professora. 10 ganharam, põe o retrato dele lá. Ó. É, o Temer, o Pimentel e o vereador. Porque é quem deu a casa. Eu conversei com o promotor e falei, olha, acho que o senhor devia recomendar, era vereador para não ir lá, nesse sorteio. Porque, o que nós vamos fazer lá? Eu vou ter aqui porque está dando até briga para ir nesse trem, ué, querendo representar a Câmara. E eu falei, olha, eu vou, mas lá eu vou dizer, se algum vereador disse que deu casa para vocês, mentiu, porque eles não têm casa coisíssima nenhuma aqui não. Então, isso não é verdade. Pois é. Falei para o Zé Eustáquio, se eu tiver direito à palavra lá, a minha fala vai ser essa. Cada um daqueles cidadãos que estão ali vão comprar a casa. Aquilo é deles. E nós não tivemos participação nenhuma. Nem com abrir rua, nem com botar asfalto. Nada, a prefeitura não fez nada, a Câmara muito menos. Então, nós trouxemos tudo isso para o nosso colo. Falei, promotor, por que você não recomendou a Caixa para não fazer? Por que você não recomendou o Ministério? E agora veja, tem uma norma dizendo que quem não está no cadastro está fora. Mas agora já estão pensando, não, vamos abrir a possibilidade de quem não estava cadastrar. E aí eu te pergunto, Bosquim, o David não estava cadastrado, perdeu o prazo, não revalidou o cadastro dele, está excluído. Não, David, pode vir e arrumar o cadastro. Bom, mas se o David não tinha e pode arrumar, eu que não estava cadastrado também quero o direito de me cadastrar. Sim, e agora nós vamos cadastrar mais quantas mil pessoas para isso. E se vocês olharem no WhatsApp, os grupos agora são de invasão. Vamos invadir. O dono da empresa, até brinquei com ele, falei, Guilherme, por que você botou o seu nome e o nome da sua empresa nesse negócio? Ele falou assim, a Caixa que batizou assim. Porque estão demonizando o rapaz. Ele falou, bicho, me contrataram, estão me pagando, eu estou entregando as casas. Ele está colocando segurança. Imagine uma família chegar lá de madrugada e um segurança particular impedir que eles entrem lá, às vezes, à força. Olha a problemática que nós vamos estar cuidando. Para todo mundo. Então eu falei, promotor, olha, o senhor deve, é o seguinte, está com problema na Câmara? Me liga, senhor. Para de me recomendar, eu não quero conselho seu, não. Eu quero te atender em tudo que eu tiver errado, ou que a Câmara tiver errado, o senhor pode me ligar que eu corrijo na hora. Mas recomendação do senhor bateu na minha mesa, vai voltar, que eu não quero saber disso. Porque o que acontece, gente? É o promotor, é o Ministério Público, seja quem for. Ele está chamando a gente, pegando na sua orelha e falando, ó, Braz, você não está com a conduta boa, vamos ajustar essa conduta. Isso é coisa de pai, só. Eles não têm o poder de estar fazendo isso. Está errado? Tá. Vai lá no juiz e manda parar. Ele criou um problema muito maior do que a solução que pode ter. Porque agora, essas 3 mil pessoas, você veja, e aí você falou, eu vi o Eurípides falando hoje no seu programa de manhã, quem perdeu tempo vai ser chamado a recadastrar. Bom, e que eu que nem estava sabendo disso, então quero ter o direito de me cadastrar também. Sim. E nós vamos ter 10 mil pessoas daqui lá, professora. Nós vamos criar um problema muito maior do que a solução. Então, eu acho assim, até faltou uma certa didática na hora de explicar isso lá, que ficava lendo portaria. Falei, o povo não quer saber de portaria, gente. O povo quer saber que tem 5 meninos, que é pobre, que precisa da casa e que saiu da lista. Porque quem foi do Ministério Público Federal, a proposta era o seguinte, olha, tiver 3.100 inscritos, tem que sortear entre os 3.100. Porque eles estão achando que vão sortear as casas, Bosquim. E vai entregar, ó, você foi contemplado, ganhou a casa. Não, não é assim que funciona. Depois tem toda a verificação da documentação do que eu estou dizendo aqui. Ó. Então, quer dizer, a documentação será verificada. Né? E a pessoa vai ter direito se ela estiver com a documentação em dia. Né? Olha, por isso que aconteceu que mandaram 3.400 nomes e a Caixa mandou 1.600. Nós estamos vivendo um tempo no nosso país, infelizmente, vocês têm acompanhado isso na imprensa, que o Ministério Público se tornou o grande poder da República. Ele investiga, ele denuncia, ele condena. Uai, não, isso não funciona desse jeito. O Ministério Público não tem esse poder de investigar, porque para que existe polícia?
Ele tem o poder de pedir para abrir a investigação, mas vai fazer a polícia, vai fazer a denúncia dele. Por que as denúncias do Ministério Público contra nós, agentes políticos, do país inteiro, 5 minutos depois de protocolado, estão na imprensa? Vocês viram a defesa de algum agente político na imprensa? Não. Só tem a denúncia. E hoje, do jeito que nós vivemos, com a moral e o conceito que a população tem dos agentes políticos, se o promotor falar que você não presta, você não presta. A população inteira acha isso. A mídia te condena, é a condenação midiática, a mais covarde que tem, sobretudo na imprensa nossa, nesse site de notícia que permite comentários anônimos, o que também é um absurdo. Anonimato é arma de covarde. Quem não tem peito para falar as coisas, fica no cantinho com cochichinho e fofoquinha. Eu não vou falar que isso é coisa de mulher, não, porque senão as mulheres vão me bater. Né? Mas isso não é coisa de gente. E é coisa de homem também. Pega de pau. Então eu acho o seguinte, você quer falar? Vai lá, abre o peito e fala só. Porque nós ficamos nessa coisa, esses caras estão acabando com a gente, eles é que mandam na cidade, ué. Pra você fazer uma festa de 15 anos sua filha, tem que perguntar ele se pode, ué. Tem que perguntar se pode dar bebida na festa, mas olha, a festinha de 15 anos, como é que faz, doutor? Não, não pode. Olha, eles estão passando do limite. Para mim, já passaram do limite. E como eu disse, estou marcando audiência com o procurador-geral e vou lá, olha, respeitamos o Ministério Público como instituição, respeitamos o promotor, mas hora nenhuma eu vou deixar na minha cidade ele achar que ele é detentor de algum poder. O poder lá está na mão do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que é nosso. E ele tem que nos respeitar como representante de um poder que nós somos. Ou ele faz isso ou nós vamos quebrar o pau. Deixa pancada, deixa o pau quebrar. Não tem problema. Ele recomenda, eu recomendo. Agora nós vamos ter que ter um juiz para decidir nossas coisas. Porque aguentar esses abusos que nós estamos aguentando, acho que passou do limite. Já passou do limite. E toda vez que faz essa recomendação, nós temos problema. A professora Edmeira, presidente, foi lá comigo na corregedoria e ela viu o que eu falei lá. Olha, ele está mandando na cidade, ele está recomendando o vereador não votar. Depois daquele dia, chegou alguma única reclamação aqui, recomendação? Não. Não, porque abriram um processo contra ele, arquivaram, né? Mas abriram. Porque se eu não vou lá aquele dia, Bosquinho, ele estava até hoje, olha, essa lei é inconstitucional, não vota. Se nem teve votação, se nem é lei, Isaías, como é que é inconstitucional, gente? Ele está controlando, não é a lei, ele está controlando a gente. O artigo 29, inciso 8º da Constituição, todos os senhores olham lá. Está dizendo que o município vai se reger por uma lei orgânica e obrigatoriamente essa lei orgânica vai garantir inviolabilidade por palavras, opiniões e votos. Mas o cara quer votar para a gente, ué. Então eu posso dizer aos senhores, enquanto eu for presidente dessa casa, ele não vai subir nas nossas costas. Podem ter toda certeza disso. Seja Ministério Público Estadual, Federal, seja quem for. Aqui é para cumprir ordem de juiz. E o que vier de aconselhamento, falando que nós estamos errados, nós vamos nos reunir e se acharmos errado, tenho certeza que todos queremos que seja corrigido. Mas nós não precisamos de papai puxando a orelha, nem fazendo ajustamento de conduta, porque não estamos com conduta desajustada nenhuma. Tá? Vocês desculpem o desabafo. Eu queria fazer minha comunicação, o Otaviano me cortou, professor, deixa eu acabar com ela. É porque eu fiz uma, o Otaviano fez outra. Deixa eu voltar na minha aqui. Então comunica que eu também quero comunicar. Na quinta-feira, e hoje eu assisti o programa, eu ouvi o programa do Otaviano, o Eurípides dando essas explicações. Né? E desde segunda-feira, e a de hoje eu acho que liquidou, você não acha? Que o Eurípides falou tudo isso aí que você está falando, ó. É o problema do cadastro, a culpa não é nossa, a culpa é das pessoas que não vieram aqui. A prefeitura é só despachante, ela pega papel e manda para a caixa. Não é isso que ele falou lá hoje? Nós não falamos nada, não analisamos nada. Mas eu na segunda-feira tive uma reunião em Uberlândia, daquelas que nós fizemos aqui, depois ontem tive uma em Uberaba também, e aquele movimento está tomando uma proporção, você não teve aqui no dia, Bosquinho? Os prefeitos da nossa região, até capitaneados aí pelo Paulo Piau, fez um grupo de 70 prefeitos. Ele chamou de G70, brincadeira, né, em relação ao G7, G20 e tal, para tentar buscar questões que são regionais. Eu, na segunda-feira, me reuni com o prefeito de Uberlândia, com o presidente da Câmara, ontem me reuni com o Paulo Piau e também com o Luiz Dutra, que é o presidente lá da Câmara, e nós estamos vendo o seguinte, nós temos muitas demandas que interessam a todos nós. Uma delas é a paralisação das obras da UFO, que nos dias nós conversamos aqui.
A duplicação da 365. O hospital regional. Nós estamos vendo o Estado querer agradar todo mundo, e agora começa na hora de agradar, porque o ano que vem tem eleição, com a história do SAMU. Vamos regionalizar o SAMU, que isso vai ser uma maravilha. Todas as cidades vão ter SAMU. Santa Rosa da Serra, então, tudo vai ter SAMU. Bom, e eu vou pegar o atropelado lá e levar para qual hospital? Nós não temos hospital. Gente, vamos preparar o quarto para depois chamar o hóspede. Nós estamos querendo buscar doente de outra cidade, nós não temos onde pôr esse povo. Então, um dos pleitos, o hospital regional. Muitas vezes, um deputado faz uma emenda de 100 mil para Patos, uma para Peol, uma para Lagamar, uma para Lagoa. Vamos unir todo mundo em torno desse deputado e falar, olha, se os prefeitos têm o G70, nós temos o G700, são 700 vereadores, Bosquim. Quase 4 milhões de pessoas que nós representamos. Daqui até no Pontal do Triângulo, lá em Ituiutaba. E todos concordam com isso. Porque Ituiutaba tem um hospital que é da Sociedade São Vicente de Paula. Ele falou, Frechiane, lá não faz nada. Uma cidade grande que tudo eu tenho que mandar para fora. Então, a ideia é que nós possamos nos reunir, estabelecer essas demandas e exigir. Né? Olha, em vez de mandar essas emendinhas picadas, vamos fazer uma emenda boa, vamos duplicar o regional, vamos construir um hospital regional em Patrocínio, em outra cidade, para poder diminuir o fluxo de pessoas aqui. Né? Vamos cuidar da UFA. A UFA não é o interesse de Patos, a UFA é o interesse do país inteiro, uma universidade, gente. O dinheiro empenhado, Bosquim, 18 milhões, o reitor falou, liberou 2,5 e parou. O Hospital das Clínicas de Uberlândia está parado há 7 anos, Valtim. São 340 leitos. Está parada a obra, porque não tem dinheiro. Tem mais 3 obras no campus da UF parado, o Odelmo estava reclamando lá para nós. Ele falou assim, você vai no governo federal, mas nós vamos em Patos. Quem que é o nosso deputado? O deputado hoje é o da APAI, lá teve 1000 e poucos votos em Patos. O que foi eleito é ele. Qual que é o interesse dele de trazer isso para cá? O interesse dele é de trazer ele para a APAI, ué. Os votos que ele tem lá. Ele ajuda isoladamente, ele tem arrumado emendas para o Otaviano, o Otaviano me falou que ele arrumou um carro lá para a instituição que ele cuida. Enfim, nós precisamos pegar e falar, não, meu nosso amigo, ó, nós queremos, são emendas que cuidem da nossa região como um todo. Nós temos coisas que interessam a todo mundo. Nós não queremos mais UPA. Não adianta, sei lá, um deputado te dar uma UPA de presente, que aquilo não é um presente, aquilo é um imbróglio. Porque eu te dou uma estrutura e não te dou gente. E depois te dou uma UPA, eu atendo o doente, não tem pão de mandar. Aí ele fica no corredor da UPA. E quando ele está no corredor da UPA, a família procura quem? Nós. Como se nós pudéssemos ir lá e tirar aquela pessoa do corredor. Ou pior, Bosquim, nós estamos com referência em Montes Claros, cara. Ele pega uma pessoa humilde aqui, está doente, manda para Montes Claros, para o hospital. Como que a família vai lá? Como que essa pessoa vai fazer? No dia que ela tem alta, ele só fala, agora você está bom dia. Onde é que eu estou? Montes Claros, pode ir para Patos. Então, essa estrutura nós precisamos mudar. Tá? E vou dizer uma coisa para vocês. Quem tem força na política, somos nós. Vocês não tenham dúvida disso, não. Eles agradam o prefeito, mas eles sabem que o voto está na nossa mão. Em todas as reuniões, deputados, sem serem convidados, comparecerem todas lá. E muitos deputados. Que vou ajudar, meu gabinete está aberto. Não, a hora que a gente decidir, nós vamos procurar. Mas nós não queremos, Bosquim, procurar um deputado de Minas, um deputado de um partido. Nós queremos, esses 700 vereadores, fazer reunião com todos os deputados federais do Estado de Minas, independente de partido. Falou assim, cada um de vocês colocar 100 mil de emenda, 200 mil de emenda para a nossa região, nós conseguimos fazer muita coisa lá. Mas ficar fazendo postinho de saúde, UPA, academia, olha, isso tudo é importante. Mas isso nós damos conta de fazer, só. A prefeitura tem serralheria, faz esse negócio de ginástica lá, para que não ficar perdendo emenda com isso? Então eu acho que nós temos que dar um passo muito maior do que nós estamos dando. E trabalhar muito mais. E nós vamos poder ajudar muito mais ainda. Tá? Como eu disse, nós vamos fazer lá em Araxá, todos estão convidados, eu vou passar o material para ficar pronto. Vai ser uma coisa importante e interessante de todos participarem. E nós queremos reunir o maior número de vereadores possível. Eu vou lá em Unaí, fazer visita à Câmara de Unaí, de João Pinheiro, convidar também. Nós temos que mostrar para os deputados que vereador não é despachante de deputado nem fazedor de favor. Nós é que encontramos e damos de cara com o povo todo dia na rua, reclamando das suas mazelas. Desculpa o desabafo com a palavra professora Edmir. Eu falei que nem ia falar, né, Lucimar, que estava ruim.
Ô, presidente, eu só queria comunicar para Vossa Excelência que nós tivemos uma reunião ontem à tarde, né, com o prefeito, o Paulo Mota e o doutor Edno, os vereadores presentes, quase que todos, os que não tiveram presentes justificaram, né? Mas foi uma reunião assim, muito produtiva, mas visando essa interação entre executivo e legislativo. Mas eu estava olhando aqui agora uma matéria que saiu do Maurício, o título aqui, insatisfeitos com o atendimento do executivo, o vereador se reúne com o prefeito José Eustáquio. Mas não foi bem isso, não. Eu acho que ele fez uma confusão, porque o que houve foi, assim, entendimentos e trocas de opiniões e sugestões, não teve nada de insatisfação, não, né? Isso aqui eu acho que teve um lapso da parte dele. Ô, presidente, eu também queria dizer para você que é igual nós tivemos lá, né, no promotor. Você está falando assim, eu fico até animada com a sua postura, né? Que você, como eu costumo dizer, que você é um douto das leis e sabe bem o que fazer, mas tem que ter muito peito para enfrentar aquele povo, porque depois você fica muito visado, viu? Eu já estou sofrendo na pele. Olha, presidente, só continuando aqui. Você falou uma coisa aqui, a Béia contou a história, e eu quero contar uma também. Não, mas é coisa rápida. É porque tem vereador, desculpa, colegas, mas tem gente que, até talvez por excesso de inocência, ou talvez por querer aparecer demais, entra em tudo quanto há em lugar que não é chamado. E ontem tinha vereador aqui quase levando couro, surra aí do povo, a população. Então, os vereadores, têm que ter mais senso crítico para não entrar em tudo querendo as benesses, às vezes, e o nome ruim fica aqui para nós, na nossa Câmara. Então, nós temos que tomar alguma atitude também. E a historinha que eu quero contar é que você falou que a doutora Elvira e você e eu fomos professores. Eu quero te mostrar, eu podia estar dando aula nessa sala aqui agora. Quer ver meus alunos? Bosquinho, Braz Paulo, Paulinho do Sintrasp, Bartolomeu, Irinho, que está ali de camisa verde, e doutora Carla, advogada. Todos foram meus alunos. Podia dar aula, né, aqui. Só a nata. Mas, professora, só um instante, dona Dalva. Eu ouvi hoje a entrevista da senhora e eu estava voltando de viagem e a NTV me ligou para gravar o programa Opinião Regional, que foi gravado hoje, que vai passar sexta-feira. Até vou aparecer com essa roupa lá. Então, o Gui Boaventura colocou mais ou menos isso. Ele pegou e... Eu não perguntei pauta, ele me convidou, vamos gravar. Chegou lá e falou, você quer falar de quê? Eu falei, olha, você que me convidou, fala do que você quiser. Aí ele falou assim, das casas eu quero falar com você, mas lá no meu programa. Eu falei, do jeito que você quiser. Ele falou, vamos falar de política. E aí leva para política. Leva para Eumiro, leva para Arlindo, e achando que eu vou ficar e eu não fiquei. Então acho que já vai dar um probleminha, mas vamos para frente. E depois ele veio com essa mesma história. Falou, mas lá em Brasília o Temer está negociando, liberando emenda, os deputados fazendo o que querem. E ontem teve uma reunião lá com o prefeito para tratar disso, porque o prefeito não está atendendo vocês. Falei, você está completamente... E falei isso no ar e vai aparecer amanhã. Você está completamente equivocado. Primeiro que ninguém foi ao prefeito. A Edmê, que é líder do prefeito, convidou o prefeito e ele foi à Câmara, como já foi outras vezes. E a questão lá não era com o prefeito e não tinha nada a ver com emenda de vereador. Era de atendimento às pessoas e ao próprio vereador. Eu falei, olha, nós entendemos que às vezes o vereador vai lá pedir o secretário para arrumar uma vaga. Não tem. Então não vai atender. Você chega no hospital, e a senhora falou isso na sua entrevista também. Eu até dei uma plagiada na senhora lá. Falando, olha, você chega no hospital com uma pessoa doente, você, o seu pai, sua mãe, o seu irmão, o seu filho, enfim. Você chega lá, é tratado, um trem tudo escanchelado, tratando a pessoa mal, falando que não sabe. Que horas que o médico chega? Sei lá. Ah, mas sei lá não, senhor. Então a pessoa vai lá, esperando pelo menos ser recebida com educação. Fala, não, a senhora pode sentar ali, agora mesmo o médico vem. Não precisa dizer que horas que o médico chega, não sei.
para que fazer isso com a pessoa que já está doente, já está sofrendo? Mas tem gente que é assim, professor. O sujeito é mal amado, então na hora que chega ele já quer esculachar todo mundo. Né? E quanto a esse negócio de peito, isso não me preocupa, não. O homem também põe silicone. Se eu arrumo. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores dessa casa, as pessoas que estão presentes hoje aqui na nossa casa, muito obrigada pela presença. Eu quero informar vocês que eu estive em Major Porto, segunda-feira, numa reunião para discutir segurança pública. Nós tínhamos vários destacamentos de polícia no meio rural, nos distritos, e aos poucos eles foram minados. Há pouco tempo nós acabamos de perder o de Pindaíbas, e nós temos em Major Porto um destacamento ainda no meio rural. Acho que existem 2, parece. Atende uma área do lado leste. E também a gente está em iminência de perder, porque as casas que estão lá são casas que foram construídas há muitos anos pela população, o terreno é público, naquela época podia fazer, né, na época que o prefeito andava com cheque no bolso e tudo vai mudando, as coisas vão mudando e quando chega na hora da gente fazer uma reforma numa casa policial, a gente não dá conta. No governo do Antônio do Vale, nós fizemos o CONCEP para garantir a continuidade desse destacamento, porque, na verdade, eles queriam tirar por causa de viatura, não tinha. O Antônio do Vale conseguiu uma viatura na época que nós fizemos o CONCEP e firmamos o nosso pensamento que nós não íamos deixar sair por causa de uma viatura, e a viatura chegou, agora, de novo, vem a conversa, de novo, de tirar o destacamento por causa das casas que estão realmente ruins, sem condições de arrumar. Então, nós estivemos lá e discutimos, o que nós decidimos lá, que nós vamos fazer um leilão, como sempre o povo tem que pagar, vamos pagar. O terreno é da prefeitura, a casa não tem dono, vamos fazer um leilão e vamos arrumar as casas. Quem sabe assim continua, nós não podemos perder. O que eu vejo é que tudo que perde, todo mundo fala, você defende o meio rural demais, defende mesmo, que tudo que tem que tirar, tira de lá. Tudo que tem que tirar. Aqui em Paz, o CMEI abre 6h30, fecha 6h30. Lá, agora, é 7 até as 13. David, a última reunião que nós fizemos lá no Major Porto com a secretária, a senhora Fabiana, ela disse, a última palavra que ela disse, que agora é uma questão de política, o horário de lá. Eu estou cobrando novamente da Comissão de Educação, porque já faz bastante tempo essa reunião e não tem posicionamento nem dela e nem do prefeito. Então, a isonomia nós queremos, o povo está esperando. Pilar, Santana e Pindaíbas, se quiserem fazer a discussão, porque precisa no lugar, às vezes não precisa de horário completo no outro. Mas o povo de Major Porto reivindicou, e eles têm direito, e está previsto na Constituição, é um direito das crianças. E nós estamos, então, trabalhando no sentido de regularizar os terrenos de Major Porto. Já tem um projeto que passou por aqui, o ano passado, ele foi votado, em primeira instância, com a aprovação da CLJR, e dia 18/1 ele foi recolhido pelo Zé Eustáquio. Já conversei com ele novamente para a gente reencaminhar, refazer esse caminho, para legalizar esses terrenos, para que a gente possa, então, passar esses terrenos para cá, para as casas, para o CONCEP tomar conta e nós não perdemos nosso destacamento. Nós sabemos que no meio rural tem tanta violência quanto na cidade, está ficando difícil ficar no meio rural, né? As drogas chegaram com força nos nossos distritos, estão chegando nas fazendas, os nossos filhos estão expostos, e nós precisamos também de segurança. Eu até falo lá que nas regiões do meio rural, a gente reza muito, né? Tem novena todo dia, os padres também querem o dízimo, e vai aquela confusão toda. Vão deixar de, as igrejas estão arrumadinhas, vão deixar de rezar um pouquinho e vamos investir na segurança agora. Está tudo arrumadinho, conseguimos fazer as igrejas, conseguimos restaurar a igreja do Oriado com sucesso, e agora nós vamos investir nessa reforma dessas casas. Então, eu quero pedir aos senhores vereadores que, se por um acaso o prefeito mandar reenviar esse projeto para cá, que vocês sejam solidários na hora de regularizar esses terrenos. Gostaria também de falar um pouquinho sobre essa reportagem do Maurício. Eu gosto do Maurício, sempre me dei bem com o Maurício, mas é uma publicação, uma informação tão vazia de informação, não sei se vocês leram, ela está tão vazia, tão equivocada, não diz nada, mas simplesmente põe uma manchete para dizer isso aqui. Nós encontramos para uma reunião informal, uma conversa amena,
Teve as cobranças, claro, vereador, tem que cobrar mesmo. Eu fui uma que cobrei algumas coisas, mas de forma bem tranquila e, assim, bem amena a nossa reunião. E insatisfeitos, eu, por exemplo, irritados, eu não estava irritado, nós estávamos numa reunião tão sem irritação, não tinha ninguém irritado lá dentro. Aliás, vereadora, a senhora me permite, no Gui também eu citei a senhora, porque a senhora outro dia me disse que tem pedido para cortar um pé de fixo lá no coisa, o Otaviano também falou que já pediu isso desde a época do Pedro Lucas. Então eu falei, olha, os pedidos foram esses. Os vereadores andam mais do que o prefeito. A Dalva está lá na região, ela está pedindo isso. Ela não está pedindo para liberar a emenda. Está pedindo para ir lá cortar uma árvore, uma coisa simples que pode ser feita. E que às vezes o prefeito não está sabendo, o secretário está enrolando e ele não está sabendo. Então, eu até toquei na senhora lá e falando dessa árvore que a senhora havia comentado comigo. Dalva Mota, Oi. é o seguinte, veja bem, tem hora que a gente, eu me importo como jornalista, eu sou vereador e muitas vezes o pessoal me conhece mais como radialista, jornalista e tal, e eu também importo. Às vezes você vai em algum evento da prefeitura, a gente cumprimenta, você tal. Mas ontem, com todo o direito e tudo, eu acho que faltou, sim, um modo melhor para se dirigir. Primeiro, não deixou o secretário entrar, quer dizer, que se deu-se uma impressão de que era uma reunião que ia ter qualquer coisa a mais. Aí, não deixou. E depois até eu ainda falei assim, eu levantei e falei assim, olha, eu vou sair, não vai falar no rádio nada? Aí, não vão falar nada, não vão falar nada. Também não respeitaram esse negócio. Eu falei, eu não vou postar nada como não postei. Aí, o que eu fiz? Levantei, porque eu tinha um compromisso na Caixa, que era a reunião com o gerente, fui embora, não falei nada. Hoje eu cheguei de manhã na rádio, a menina que faz as provas falou, ué, você é um bola murcha, você foi lá ontem, você não fez nenhuma matéria? Eu falei assim, não, mas eu fui preservar. Quer dizer, então o erro foi todo nosso. O Maurício estava atrás da porta, ali, ele ouviu e tudo, e depois alguém. Então, o que tinha que ter saído, quando saiu de lá, bom, nós não vamos falar sobre esse assunto, foi uma reunião fechada, então não vamos falar. Né? Aí depois gera esse tipo de coisa, porque a imprensa, ela é para divulgar mesmo. A imprensa não quer nem saber se dói num, se dói no outro, onde bate. Não é verdade? Então, o erro foi nosso. Esse aí nós podemos considerar que foi nosso, não deixar. Ficou lá assim, não pode entrar o secretário, não pode entrar. Então, todo mundo achou, nossa reunião, isso aí vai pegar fogo. Pegou nada, ficou tudo do mesmo jeito. Nossa, o Zé Eustáquio saiu de lá rindo. E nunca mais ele vai arrumar nada, ele não dá uma emenda. Você não tem previsão, não arrumou nada para ninguém, não faz nada, tudo, seu Zé Eustáquio, arruma isso para mim. Vou ver, agora eu fiz um decreto, não sei o que lá, não tem jeito, então não faz nada, vai continuar do mesmo jeitinho, aquele jeito dele é bom, trata a gente bem, educado, gosta dele, mas em termos de atender a gente como vereador, nada, coitado, não vai atender a gente de jeito nenhum. Pois é, mas aí quando você fala que ficou atrás da porta, né, Isaías, aí ainda é pior ainda, porque um profissional que se preza não fica atrás da porta. Eu repito e gosto do Maurício, mas eu acho que sim, ele... Não, nós não tivemos, nós estávamos tão felizes lá dentro, tinha tempo para olhar em buraco da porta, não. Tem que ter cuidado, viu? Porque da mesma forma que nós não estamos concordando, aí o Otaviano tem certeza que falou que ele ficou atrás da porta, numa metáfora, não quer dizer que ele estava lá. Aí ela falou, você estava olhando no buraco da porta, daqui a pouco só, o homem estava atrás da porta, com o olho na fechadura, com a taça de cristal no ouvido, e gravando. Não precisa, ali naquele espaço é tão pequeno. Você me dá só uma partezinha pequenininha? Pois é, mas como eu propus a reunião, Dalva, eu queria só esclarecer que depois da reunião, Maurício, nós perguntamos lá dentro se poderíamos falar, o Otaviano até já havia saído, aí concordamos que poderia falar o que foi na íntegra realmente. E o que nós demos para ele, o depoimento da reunião, foi o que ocorreu mesmo. Eu mesma dei entrevista para ele, o prefeito deu, então, mas foi um mal entendido às vezes das coisas aqui que foi colocado. Eu até agradeci ele, porque ele mandou a primeira emenda que saiu parlamentar foi o transporte escolar dos ensino superior e técnico de Major Porto, né? O primeiro que saiu eu agradeci. Tem várias coisas acontecendo, mas eu fico assim, triste quando a gente vê que uma reportagem dessa vazia demais de informação, distorcendo as coisas, e isso
não acrescenta nada, né? Eu acho que foi uma reunião boa. O Zé Eustáquio é muito aberto, é muito tranquilo ao receber todo mundo. Eu acho que todo mundo aqui tem abertura com ele, não é, Isaías? Não é? Está sempre presente nas reuniões, sempre também reivindicando, reclamando também, porque quem não reclama? Nós temos também o direito de reclamar, de fiscalizar, de trazer as demandas também. Era isso que eu queria falar. E, David, não esquece do meu pedido sobre o CEMEI de Major Porto. Se você achar necessário, nós faremos essa discussão também em Pilar, Santana e Pindaíbas. Vamos aproveitar essas férias para que no início de agosto já seja retomada esse horário de 7 às 5 horas no meio rural. Obrigada. Sim, claro, concede a parte. Boa tarde, colegas vereadores, senhor presidente, funcionários e quem acompanha essa reunião. Sobre esse tema aí, a gente já passou, inclusive, no outro dia, logo após a reunião, direto para o prefeito, que está procurando na agenda dele, foi isso que foi passado ao nosso gabinete, está aqui a assessora, não é isso, Aline? Para que vai receber a comissão lá. Aí a gente acaba que trata de todos os temas. Ontem, inclusive, a senhora abordou esse tema também, direto para o prefeito, e a resposta dele, nenhuma, como diz Otaviano, não vai fazer nada, eu acredito que não vai sair disso não, e a senhora vai ter que procurar, e tem todo o direito, não só eu como presidente, mas qualquer outro vereador, outros meios, como ministério, enfim, do que for direito, porque eu acredito, como presidente da comissão, que dali não vai sair nada não. Não, eu acredito que ele vai fazer, não é possível. Eu continuo acreditando que ele vai fazer, porque, na verdade, isso é um direito, não pode se negar direitos. Porque se negar, eu vou ter que ir, nós vamos ter que ir. Então, eu quero garantir essa garantia. Eu apoiei, votei no Zé, mas não posso deixar os pais lá sem esse horário, porque eles precisam trabalhar, eles estão no café, essas crianças vão lá, a Fabiana até falou que não é assistencialismo. Eu falei, não, tem menino que vai lá tomar café mesmo, vai brincar com outra criança que não tem criança em casa, é o lugar que as crianças socializam, é o lugar que as crianças tomam leite, e daí tem aqui em Patos, tem que ter em Major Porto, tem que ter no Pilar, tem que ter em Santana e tem que ter em Pindaíbas. É isso e pronto, uai. Eu não tiro, só completar aqui a fala, eu não tiro a razão da senhora não, e inclusive eu estive e faço parte, né, dessas palavras, encabeço esse tema de que realmente lá na comunidade rural tem que ter o mesmo direito do que aqui na cidade. E a gente vai brigar, mas o que compete, quem decide no final é o Poder Executivo. Então, do que competir a nossa comissão, a gente vai lutar por isso, pode ter certeza. Tá? E vamos juntar todas as comunidades aí. Mas, enfim, essa é a minha palavra aí. A gente vai esperar o comunicado e a reunião com o prefeito. Bom, então, encerrada a fase de comunicação, eu solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a devolução dos projetos pautados para discussão e votação. Lembrando aos colegas que na votação, nós temos uma votação em turno único de 2 projetos de lei, denominação de rua, salvo engano, que eu quero consultar se nós podemos votar em bloco. Pode. Peço a palavra. Eu estou com... Só um minutinho. Palavra, Nivaldo. É porque eu fiz uma indicação a 512, e agora essa semana está chegando uma indicação aqui agora do Otaviano, 637, e é igual a que eu fiz há um mês atrás. Não, o Otaviano já falou comigo isso, pelo regimento prevalece a sua, ou os dois assinam a indicação se houver, né? Isso mesmo, eu quero agradecer ele mesmo, que a gente conversou aqui, ele vai retirar e vai ser o coautor dela. Ah, beleza, Muito obrigado, Otaviano. Tranquilo, presidente, tranquilo. Eu retiro, palavra, Mauri. Eu não sabia que ele tinha feito. Então, você conversou comigo. Tá, Mauri. Boa tarde a todos. Presidente, eu gostaria só de devolver a indicação aqui, 572, vista minha aqui, um ok favorável. Tá bom, obrigado. Senhor presidente, projeto de lei 4586-2017 do Executivo Municipal. Altera a lei 7.368, de 16 de agosto de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2017. Parecer favorável da comissão, que participa Vicente de Paula e também João Bosco de Castro. 4587 esse, né? Hã? 4587. Não, 86. 86. Ah, tá. Esse é segundo turno, os dois, né? E estou com o projeto também aqui, senhor presidente. 4593-2017,
Autoria do Paulo Augusto Ferreira, a Correia, o Paulinho do Sintrasp. Denomina Nico Jeremias, atual Rua 9, localizada no bairro Alto da Serra. E meus cumprimentos a Paulinho. O Nico Jeremias foi um grande amigo meu lá na minha fazenda, lá no São João, um tempo antigo. Peço a palavra, senhor presidente. Fazia como é que chama, um requeijão, que Nossa Senhora. A palavra, vereador João Bosco. Senhor presidente, vereador Isaías, vereadora Dalva Mota, vereadora Maria Beatriz, professor Edmir e demais vereadores. Senhor presidente, devolvo o projeto 4587, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Esse é para o segundo turno. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela ordem, senhor presidente, devolvo o projeto de lei 4592 de 2017, de autoria de Paulo Augusto Correia, Paulinho do Sintrasp, que denomina João José Gonçalves, atual Rua 5, localizada no bairro Alto da Serra. Bom, em discussão para votação em turno único e em bloco, os projetos de lei 4592 e 4593, ambos de autoria do vereador Paulo Augusto Correia, o Paulinho do Sintrasp. Todos de acordo? Aprovado por menos 2, 14 votos. Foi isso aí, Lucimar? Acabou, né? Legal. Em discussão para votação em segundo turno, os projetos de lei 4586 de 2017, de autoria do Executivo, que altera a Lei 7.368 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2017. Esse que o João Bosco acabou de devolver e que está ambos com parecer favorável. Todos de acordo? 13? Faltam 13. Ah, tá lá. Ah, porque eu não vi ali o Tião Mariano. A boniteza do Isaías tampou lá o tadinho. Né? Ofuscou a ausência do Tião Mariano. Então, desculpe e retifique na ata aí, por favor, viu, Karina? Foi aprovado por 13 votos. Projeto de lei 4587 de 2017, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento para 2018, também devolvido pelo João Bosco, com parecer da Comissão de Mérito favorável. Em discussão, em votação, aprovado por 13 votos. Eu pergunto ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação se nós podemos votar os projetos com a mesma redação. Com a mesma redação, senhor presidente. Todos de acordo? Aprovado por 13 votos. Nós tivemos um veto ao projeto de lei de autoria do vereador Lázaro Borges, não me lembro mais o número aqui, mas que trata de 1679. Ah, está aqui, desculpa. O senhor prefeito vetou o projeto de lei 1679 de 2017, de autoria do vereador Lázaro Borges, alegando não interesse público nem em questão mas de constitucionalidade por questão de hierarquia de leis. Deveria ter sido uma lei complementar, foi uma lei ordinária, mas isso não cabe a nós agora discutir. Nós nomeamos a comissão composta pelo vereador Brás Paulo, pela vereadora Beia Savassi e pela vereadora Dalva Mota, para análise e parecer do veto, e quando a comissão, e aí você se reúne... E quando vocês se reúnem, decidem lá quem é o presidente e ofereçam o parecer, e assim que liberar nós colocaremos em votação o veto. Bom, discussão e votação das indicações e moções, e aí eu pergunto a todos também... Peço a palavra, senhor presidente. Se podemos votar as indicações em bloco, todas. Palavra, vereador Vicente. Eu gostaria de pedir para que pudesse estar incluindo na votação das indicações uma indicação de minha autoria, adotar medidas necessárias para realizar a abertura da Rua 3, ligando da Rua Guaraci no bairro Eldorado. Tudo bem. Depois você passa para a assessoria, para a diretoria de junta legislativa fazer a redação e autoriza a inclusão na pauta. Então,
as indicações 619 a 638, com essa que o Vicente acabou de incluir, E aqui excluída a do Senhor presidente. vereador Otaviano. Pois não. Eu quero só solicitar ao vereador Mauri se a indicação 0572, que estava com vista com Vossa Senhoria, se o senhor vai devolver hoje. Porque eu acho que já devolveu? O senhor não prestou atenção, desculpa. Perfeito, Peço então, desculpa aí, obrigado. vereador. Obrigado, viu? Estão todos de acordo com as indicações? Eu solicito ao vereador secretário fazer leitura das moções de pesar. Senhor presidente, as moções de pesar. Senhor Dercílio Ribeiro de Amorim, em nome do Legislativo Patense. João Carneiro de Campos, Antônio Fernando Gonçalves, Ivo Soares da Silva, Francisco das Chagas Andrade, Luzia Silva, Terezinha Alves de Melo, Luzia de Lourdes Mota Borges, Delza de Melo Queiroz Souza, Igor Ferreira Neves, Giovanni Gonçalves Fernandes, Silas Ferreira de Lima, Gasparina Maria da Silva Fernandes, Adelino Camilo Gomes, José Eustáquio de Oliveira, Geraldo Mundim da Fonseca, Divino Alves Aguiar, João Paulo Rosa Nunes, Alessandra Fonseca de Oliveira, Irineia de Oliveira Marra, Dalva Sangiago Ferreira, Manuel Vieira dos Santos. São esses os nomes e recebam a solidariedade da Câmara Municipal. Senhor presidente, já pode emendar um requerimento? Bora. Senhores vereadores, ontem quem participou da reunião com o senhor prefeito, eu combinei com o Ed, não sei se alguém lembra disso, acho que o vereador Mauri, eu coloquei inicialmente com o meu nome, mas aqueles que quiserem assinar junto, eu gostaria muito que isso fosse em nome do Legislativo. É o seguinte, requerimento de solicitação, senhor presidente, o vereador abaixo assinado na forma regimental, após ser ouvido o plenário, vem requerer à mesa diretora que seja solicitado ao secretário de governo, Edno Oliveira Brito, que envie relatório à Câmara Municipal, contendo informações técnicas a respeito dos itens abaixo relacionados. Andamento da Lei Complementar número 530, de 31 de outubro de 2016, que altera o perímetro urbano na Lei Complementar número 320, de 31 de dezembro de 2008, que institui a revisão da Lei de Zoneamento, uso e ocupação dos terrenos e edificações no município de Patos de Minas e dá outras providências, bem como possíveis projetos protocolados para a instalação de loteamento na área. Andamento das parcerias que possam ter sido estabelecidas para a construção de uma nova ponte nas imediações da Rua Joaquim Fubá, bairro Nossa Senhora Aparecida, visando a transposição do Rio Paranaíba. Andamento das parcerias que possam ter sido estabelecidas para a construção de uma ponte no final da Avenida Carlos Nogueira Júnior, bairro Copacabana, visando a transposição do Rio Paranaíba. Câmara Municipal de Patos, 20 de julho de 2017. E aqui eu quero falar duas coisas. Gente, a favor ou contra qualquer coisa, eu acho que é questão de opinião. Mas se nós não tivermos transparência, a gente fica dando murro em ponta de faca. Porque vai um grupo no gabinete do prefeito, não, está andando, vai dar as diretrizes. Você sai de lá, quando é fé, um secretário fala, não, isso não existe. O outro fala que não foi protocolado. Não, isso nunca aconteceu. E você não sabe em que você está andando. E aí o pessoal da região oeste, particularmente, que tem interesse naquilo ali, os vereadores que têm uma ligação, eu posso citar o Mauri, eu sei que é muito ligado, Isaías atualmente também, fora os outros da outra legislatura. Acho que o Valtinho, a gente não dá conta de receber mais o povo. Aí o prefeito deu uma entrevista onde ele disse que esse projeto, enfim, que ele não vai mais mexer com isso. Aí você conversa não é bem essa. A gente precisa ter pelo menos um papel para dizer o seguinte, é isso, não é isso.